Poucas criaturas no cinema têm o impacto de um dragão bem feito, porque quando esse bicho entra em cena de verdade, não importa se é fantasia, animação ou aventura, a sensação é sempre a mesma, né? Alguma coisa muito grande está prestes a acontecer. E alguns desses dragões ficaram impossíveis de esquecer. E aí, meu querido, tudo beleza, mano? Ao longo dos anos, o cinema apresentou dragões de tudo quanto é jeito. Uns apareceram como terror, outros como criaturas lendárias, e alguns conseguiram algo ainda mais raro: roubar completamente a história sempre que entravam em cena. Então hoje eu quero lembrar 7 dragões que marcaram o cinema, cada um do seu jeito, e que ajudaram a transformar essas criaturas em uma das imagens mais fortes da fantasia nas telonas. Começando aqui com o nosso primeiro dragão, mano. Se existe um cara, mano, que representa quase perfeitamente a imagem clássica dessas criaturas no cinema e na fantasia em si, esse dragão é o Smaug. Ele aparece na trilogia O Hobbit, dirigida por Peter Jackson, mas a presença dele é tão forte que parece maior do que o próprio tempo de tela. Antes mesmo de aparecer de verdade, o filme já constrói o peso da criatura como uma lenda viva. Não é só um monstro, né, escondido em uma montanha. É o ser que invadiu a Montanha Solitária, destruiu o Reino dos Anões e tomou para si uma das maiores riquezas da Terra-média. E isso já diz muito sobre ele, né? Porque diferente de vários dragões que apareceram no cinema apenas como animais selvagens, o Smaug passa uma sensação muito mais calculada e inteligente. Ele não é só destruição, ele entende o medo que causa, gosta disso e pior, ainda brinca com isso. A conversa entre ele e o Bilbo dentro da montanha mostra bem esse lado. Enquanto muitos monstros simplesmente atracariam, né? O Smaug provoca, testa, manipula e quase transforma aquele encontro em um jogo psicológico. O visual também ajuda muito a transformar o personagem em algo memorável. A equipe de efeitos visuais construiu o design misturando referências de répteis, morcegos e grandes predadores, criando uma criatura que parece ao mesmo tempo elegante, pesada e extremamente ameaçadora. Aqui entra uma curiosidade rápida que vale pro vídeo inteiro. Tecnicamente, o Smaug não seria um dragão clássico, né, dentro de algumas classificações de fantasia. Ele tem 2 patas traseiras e as asas funcionam como os membros da frente, o que muita gente chamaria de Wyvern. Mas como no cinema essa distinção quase nunca faz diferença, aqui a gente vai tratar todos eles simplesmente como dragões mesmo, tá? E mano, eu não posso deixar de citar também que o filme ainda cria uma imagem que virou uma das cenas mais bonitas envolvendo um dragão na história do cinema. Durante o confronto dentro de Erebor, os anões acabam derramando ouro líquido sobre o Smaug, né? Deixando a criatura completamente coberta por metal derretido, quase como se ele estivesse se transformando numa estátua viva de ouro. É uma cena visualmente incrível, né? E também muito simbólica, porque mostra o dragão literalmente envolto naquilo que define ele: ganância e riqueza. Mano, e uma curiosidade, cara, essa sequência não acontece exatamente assim no livro original. Nesse caso ela foi criada exclusivamente pro filme, mas cara, foi incrível, mano, foi sensacional. E quando o Smaug finalmente levanta voo e parte em direção à cidade do lago, o filme muda completamente de escala. Não é mais só uma aventura, é praticamente um desastre acontecendo diante dos olhos do espectador. Talvez seja por isso que o Smaug marcou tanto, porque ele junta praticamente tudo que o imaginário popular espera de um grande dragão, né? Inteligência, presença, poder destrutivo e uma personalidade forte o suficiente para dominar cada cena em que ele aparece. Seguindo aqui para o nosso próximo da lista, mano, esse daqui é uma criatura que marcou minha infância de uma forma que vocês não têm noção. Provavelmente deve ter marcado a infância de muita gente aqui. Cara, agora se o Smaug representa aquele dragão clássico, né, imponente, destruidor, o próximo segue por um caminho completamente diferente. Porque o Draco de Coração de Dragão de 1996 ficou marcado justamente por ser quase o oposto disso. Ao invés de ser um monstro aterrorizante, o Draco é praticamente um personagem de verdade dentro da história. A trama acompanha o Cavaleiro Bowen, que caça dragões pelo reino, né? Até cruzar caminho com o Draco, que supostamente seria o último dragão vivo daquele mundo. E a relação dos dois começa do jeito mais improvável possível. Eles basicamente viram parceiros de golpe. Tem várias cenas em que os dois chegam em vilas fingindo que vão travar uma batalha épica, né? O Bowen derrota o dragão, salva o povo e recebe a recompensa, enquanto o Draco foge discretamente para encontrar ele depois e dividir o dinheiro. É um esquema malandro, mas genial, mano, você não pode negar isso. E isso faz o personagem ficar muito diferente de quase todos os dragões do cinema. O Draco conversa, faz piada, discute filosofia com Bowen e em vários momentos parece até mais humano do que muita gente ali. Mas o filme também tem um lado bem mais pesado. O Draco carregava uma esperança enorme quando decidiu dividir parte do seu coração com o jovem rei Ainon, acreditando que aquilo poderia transformar o garoto em um governante justo. Só que a história toma um rumo bem mais sombrio, e isso acaba colocando o dragão diante de uma escolha extremamente difícil no final do filme. E vale lembrar que Coração de Dragão
dragão também foi um marco técnico. Na época, o Draco era um dos primeiros personagens digitais realmente convincentes, interagindo com atores reais. Para 1996, aquilo era absurdo demais, mano. Muita gente assistiu o filme justamente por causa do dragão. No fim das contas, o Draco acabou virando um tipo de dragão que quase não existia no cinema até então. Não só uma criatura poderosa, mas um personagem carismático pra caramba, né? Com humor, princípios e um dos finais mais emocionantes envolvendo um dragão no cinema. Seguindo aqui para o nosso próximo da lista, mano, agora segura essa mudança de clima. Porque se o Draco era quase um parceiro de aventura, os dragões de Reino de Fogo de 2002 são praticamente uma praga apocalíptica. Nesse filme, quando essas criaturas despertam depois de séculos adormecidas, o mundo simplesmente entra em colapso. Cidades viram ruínas, a civilização humana praticamente desaparece e o céu passa a ser território deles. E dentro desse cenário existe um detalhe bem interessante na história. O filme trabalha com a ideia de ter um único macho reprodutor conhecido como Bull Dragon, que é o centro da ameaça. Ou seja, o problema inteiro da humanidade se resume basicamente a uma coisa, né? Derrubar aquele bicho. Visualmente, os dragões do filme seguem um caminho bem diferente da fantasia tradicional. Eles parecem muito mais predadores naturais, né? As asas lembram morcegos gigantes, o corpo mais enxuto e o jeito que eles mergulham no céu para poder atacar lembra até aves de rapina. É aquele tipo de criatura que você olha e pensa, mano, se isso existisse de verdade, a gente tava ferrado. E o filme ainda tem uma cena que muita gente lembra até hoje. Quando o personagem do Matthew resolve enfrentar o dragão macho praticamente sozinho, pulando de uma torre com um machado na mão. É aquele momento clássico de, mano, isso vai dar muito errado. Mas que também mostra o tamanho do desespero humano naquele momento. Talvez seja justamente por isso que os dragões do Reino de Fogo ficaram tão marcantes. Eles abandonam completamente a ideia romântica da fantasia e mostram uma versão muito mais brutal dessas criaturas. Nada de dragão sábio, nada de dragão nobre. Aqui eles são simplesmente o topo absoluto da cadeia alimentar. Cara, seguindo para o nosso próximo. E agora eu vou falar de um dragão que arrisco a dizer que ele é um dos dragões mais carismáticos que o cinema entregou nos últimos anos. Cara, o Banguela. Ele é aquele tipo de dragão que não marcou só pelo papel que tem na história, né? Mas pelo carinho absurdo que despertou no público. Porque se até aqui a gente falou de dragões ligados ao medo, à imponência ou à destruição, agora entra um que foi por um caminho bem diferente. No começo da história ele é tratado quase como uma lenda entre os vikings, um fúria da noite, né? Uma espécie tão rara que quase ninguém sequer viu de perto. O próprio pai do Soluço deixa claro que enfrentar um desses dragões é praticamente impossível. Só que quando o Soluço finalmente derruba um deles, a história vira outra. Em vez de matar a criatura, ele cria uma ligação com ela. E é aí que o Banguela cresce de verdade dentro do filme. Porque ele praticamente não fala, mas mesmo assim transmite personalidade o tempo todo. O jeito de reagir, as expressões, os movimentos, tudo nele foi animado de uma forma que lembra muito o comportamento de animais reais. E isso faz o personagem funcionar de um jeito muito mais natural. Tem também várias cenas que mostram bem essa relação entre os dois, né? Mas uma das mais marcantes é quando o Soluço constrói a prótese para a cauda do Banguela, permitindo que ele volte a voar. A partir dali os dois passam a depender um do outro e a dinâmica da história muda completamente. E quando chegam as cenas do voo, o filme simplesmente dispara. As sequências em que o Banguela corta o céu em alta velocidade, mergulhando entre montanhas e nuvens, viraram algumas das imagens mais bonitas envolvendo dragões do cinema moderno. E o mais curioso é que essa sensação de liberdade ficou até mais bonita no live action, né, que conseguiu recriar esse momento com um visual simplesmente absurdo. Mano, no fim das contas, o Banguela conseguiu uma coisa que poucos dragões tinham conseguido até então: deixar de ser só uma criatura impressionante e virar um personagem pelo qual o público realmente torce. Ele consegue ser o equilíbrio perfeito entre os dois mundos. Seguindo aqui com o nosso próximo da lista, mano, provavelmente deve ter marcado a infância de muita gente, porque eu assistia demais ela na TV. Cara, chegou a vez agora da Saphira, de Eragon, né? E aqui ela entra naquela fantasia mais clássica possível. E talvez seja justamente por isso que tanta gente lembra dela com carinho até hoje. Porque aqui a gente tem um dos arquétipos mais tradicionais desse tipo de história: o elo entre cavaleiro e o dragão. Quando o Eragon encontra o ovo e a Saphira finalmente nasce, a sensação é de que a vida dele muda na hora, quase como se um completasse o outro. Eles conseguem se comunicar mentalmente, sentir as emoções um do outro e dividir aquela jornada de um jeito que vai muito além da amizade. E tem uma coisa na Saphira que sempre chama atenção: ela cresce bem rápido, né, mano? Ela cresce rápido pra caramba, na verdade. Em pouquíssimo tempo, aquele filhote vira uma criatura gigantesca, capaz de cruzar montanhas voando, como se aquilo não fosse nada. E esse crescimento ajuda muito a vender a sensação de que o Eragon foi arrancado da vida comum e jogado dentro de algo muito maior do que ele imaginava. E
quando chega a primeira grande cena de voo, o filme acerta em cheio na proposta, né? A Saphira cortando o céu, passando por vales e montanhas, enquanto Eragon ainda tá tentando entender o tamanho da responsabilidade que caiu no colo dele. É aquele momento que bate forte em quem realmente gosta de fantasia raiz. Visualmente ela também segue bem essa linha mais clássica, né? Escamas azuis, asas enormes e uma presença muito mais nobre do que assustadora. Lembrando aquele dragão protetor que muita história medieval sempre gostou de imaginar, sabe? Talvez seja por isso que a Saphira tenha ficado tão marcada pra muita gente. Mesmo com Eragon não tendo virado a franquia gigante que parecia que ia ser, ela representa muito bem esse tipo de dragão mais majestoso, parceiro do herói e totalmente ligado ao destino dele. Agora a gente volta um pouco mais no tempo do cinema, porque muito antes dos dragões digitais dominarem as telas, né, já existia um que marcou pela forma como foi feito, o Vermithrax de O Dragão e o Feiticeiro, né, de 1981. E esse aqui é interessante porque ele representa um tipo de dragão bem diferente do que a gente costuma ver hoje. O Vermithrax não tem aquele ar heróico ou majestoso de algumas histórias de fantasia. Pelo contrário, ele foi criado para parecer uma criatura antiga, suja, quase doente, como se fosse um predador que já viveu por séculos naquele mundo. O design dele foge bastante da ideia de dragão bonito, né? As asas parecem desgastadas, o corpo é pesado, os movimentos são meio desconfortáveis e isso tudo ajuda a criar a sensação de que você tá vendo um animal realmente perigoso, né? Não uma criatura mágica estilizada. E considerando a época do filme, o que eles fizeram ali foi impressionante, tá? Grande parte das cenas do dragão foi criada usando Go Motion, né? Uma evolução das técnicas de stop motion, que dava muito mais fluidez aos movimentos. Foi um trabalho gigantesco pra época e muita gente considera o Vermithrax um dos dragões mais convincentes do cinema antes da era digital. Mas o que realmente faz ele ficar na memória é a forma como o filme trata o personagem. Ao invés de transformar o dragão em um grande vilão cheio de personalidade, o Dragão e o Feiticeiro mostra o Vermithrax como uma criatura antiga que simplesmente faz parte daquele mundo e que representa um perigo que ninguém consegue controlar. Talvez por isso ele tenha influenciado tanto a forma como os dragões passaram a ser retratados depois. Muito do que vemos em filmes modernos, né? Dragões mais pesados, sabe? Mais animalesco, menos fantasia limpa. E um pouco dessa herança que começou lá atrás com o Vermithrax. Pra fechar a lista, a gente tem um dragão que foi por um caminho completamente maluco e talvez seja justamente por isso que ficou tão marcado. Porque em Shrek de 2001, ele começa sendo exatamente aquilo que a gente espera de um conto de fadas clássico. A criatura gigantesca que guarda a torre onde a princesa está presa. Só que aí o filme pega essa ideia e vira tudo do avesso. Quando o burro entra na torre para tentar distrair o dragão, a situação parece que vai terminar do jeito mais previsível possível. Ele correndo desesperado de um lado pro outro, enquanto a criatura tenta transformar o coitado em um churrasco medieval. Só que acontece uma das viradas mais inesperadas do filme. Em vez de devorar o burro, o dragão simplesmente se apaixona por ele, cara. É literalmente isso. E pronto. A partir daí a história entra no nível de caos que só Shrek conseguiria fazer funcionar. Visualmente, ela ainda é aquele dragão clássico de conto de fadas. Enorme, asas gigantes, presença intimidadora, mas a personalidade muda completamente o papel da criatura. Ao invés de ser a grande ameaça da torre, ela acaba virando uma aliada importantíssima na história. E tem um momento também que muita gente lembra até hoje. Na batalha final contra o Lord Farquaad, quando tudo parece perdido, o dragão simplesmente invade o castelo e resolve o problema da forma mais direta possível, engolindo o vilão inteiro. E acabou ali mesmo, né? O cara não teve nem a chance de posar de chefão final. Talvez seja justamente por isso que o dragão de Shrek tenha ficado tão marcado. Ele começa como o clássico monstro guardião das histórias de fantasia e termina sendo parte de um dos romances mais improváveis, né? Engraçados do cinema. Já deixa o like e segue o canal. Fiquem com Deus, um abraço a nós, tchau!